Deus, nesta mesma graça e unção, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Muito bom estarmos na presença do Senhor, né? Agradeço a Deus pela vida do nosso líder, pastor Galdino Júnior, a vida do pastor William Ariede, pastora Vanessa, pastor Marcelo, pastora Carmen, a toda a liderança dessa igreja, o corpo de obreiros, membros, a todos que aqui estão. Por bondade, eu convido a todos para a leitura da palavra do Senhor no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, no capítulo 16, e o versículo 13, até o versículo 18. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13 ao 18. E assim diz a palavra do Senhor. Então Samuel tomou vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de... Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor aos seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te achará melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois um homem que toque bem e traze-o. Então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com... E Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e de odre de vinho, e um cabrito, enviou-lhes a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar a Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. Amém? O versículo 18, por gentileza. Em outra tradução está dizendo: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, gentil presença. O Senhor é com... Podemos aceitar em nome de Jesus. Assim que o convite foi dado a mim para ministrar nessa noite, o Senhor colocou em meu coração um tema dessa mensagem. Para entrarmos sobre o tema, é necessário entendermos que todos nós seres humanos, nos deparamos diante de grandes dificuldades, diante de grandes circunstâncias que fogem do nosso controle. Você aceitou Jesus, caso lhe prometeram que assim que se você aceitasse Jesus, seus problemas iam sumir, mentiram para você. Mas passa-se um dia, 2 dias, meses, os problemas continuam. Esse problema se torna algo tão grande diante de você, diante das suas forças, diante da sua capacidade, do seu poderio, que você se enfraquece diante a situação. Podemos denominar essa situação como gigante, algo grandioso,
algo que vai além da sua capacidade. Entretanto, quando começamos a entender essa essência da dificuldade, tudo isso que vem diante de nós, pela qual nós não podemos até de um jeito ou de outro, tentar resolver com o nosso intelecto, ou com o nosso network, ou com o nosso médico, ou com o nosso contador, ou com o nosso advogado, não importa qual área seja. E quando nós temos um feedback da análise feita do contexto que você vive, e esse feedback a você é dito, sem condições. Vou tentar fazer alguma coisa, mas sem condições. Quando você recebe essa informação, você começa a ter para alguns até o chão se abre, para outros dá vontade de sumir, para outros dá vontade de correr, para outros dá vontade de fazer alguma coisa, desaparecer, porque quer fugir do problema. O problema acaba sugando a energia, o gigante acaba tirando os seus nutrientes até espirituais, e até físico, tira o seu sono. Aquele oficial de justiça que você fica com medo de aparecer na sua empresa ou na sua casa, pode ser um gigante, você não tem mais o controle. Aquele laudo médico que você, ao receber o laudo, você vai no Google antes de falar com o médico e começa a querer saber o que é aquela doença, e aquilo se torna um gigante diante de você. E quando o médico abre o laudo e diz a você, está complicado, significa, saiu do controle da medicina. A medicina não vai ser capaz de resolver. A situação do seu relacionamento, pelo fato de gerar uma desconfiança, ou um ato errôneo na relação, que faz com que se quebre, cada um vai para um lado. Não tem mais solução. E assim o gigante se torna amedrontoso, porque você não tem mais força de encará-lo. Lembro-me quando eu era garoto, meus 12 anos, tinha um vizinho na rua de casa, ele tinha a mesma idade que nós, só que nós éramos magrinhos, irmão. Imagina o Renato, o pastor Galdino, a gente era magrinho, né? Toninho já era forte, a mesma idade, mas ele era como fosse, nossa, alto, forte, um menino português forte, e batia em todos os garotos da rua, mas batia mesmo. Aí nós reunimos e falamos assim, se ele bater em algum de nós, se todos nós nos unirmos, nós vamos até ele, dá uma surra nele, nunca mais ele bate na gente. Coisa de garoto. Diante daquela situação, ele bateu no menino, todo mundo se uniu, e lá vai o Renato para cima. Quando o Renato foi, o Renato deu um murro nele. Quando olhou para trás, cadê os amigos? Sumiram, só deixou eu e o gigante. Quando eu vi aquele menino alto, eu pequenininho, raquítico, com os olhos arregalados desse tamanho, irmão, eu saí correndo, subi as escadas de casa e fui para o lado de um cachorro meu, o Doberman, o William, desse tamanho assim, Doberman. A raiva daquele menino era tão grande contra mim, que ele nem olhava o cachorro babando para morder ele, nem aí com o cachorro, ele queria me pegar. Ou seja, o medo foi tão grande que teve que fugir, porque senão, algo, só para fazer algo figurativo, para entender como a dificuldade, ela nos torna muitas vezes incapazes e fujão. E aqui eu destaco esse texto da vida de Davi. Todos sabem que quando ele foi ungido entre seus irmãos,
Samuel recebe uma ordem do Senhor para ir à casa de Jessé o belemita, porque dentre os filhos dele, teria um que seria rei de Israel, porque o Senhor já havia rejeitado Saul como rei. Interessante essa história que, para muitos que sabem, para aqueles que não sabem, quando Samuel chegou até a casa de Jessé, passaram-se todos os filhos de Jessé. Eliabe, diz a Bíblia, que era formoso. O coração de Samuel, naquele momento, disse: é esse. O Espírito de Deus fala para Samuel: não é esse, porque você vê com os olhos, mas eu não vejo com os olhos. Passaram-se todos os filhos de Jessé, quando nenhum foi chamado. A pergunta ao pai dos garotos foi: acabaram-se os mancebos? Não, ainda tem um. Diga comigo, ainda tem um. E este um estava lá no pasto, apacentando as ovelhas do seu pai. Tragam-o até aqui. Imagino quando Davi chega, assustado, aquela reunião, seus irmãos todos ali, seu pai, o profeta. E naquele momento, ele só recebe a ordem de seu pai, dizendo: ajoelhe. E o profeta diz: é este. O Senhor toque no coração de Samuel e diz: é ele. Davi, ele se ajoelha. Diz a Bíblia que foi derramado o azeite sobre a vida de Davi. E aqui eu quero iniciar o tema dessa mensagem, que diz: o desafio da sua vida é o seu gigante. Naquele momento que ele recebe a unção de Deus, naquele momento que ele é escolhido como rei, porém não assumiu o reinado, demorou ainda um bom tempo para chegar no reinado como rei. Mas aquele ato espiritual, simbólico, profético, tornou sobre a vida de Davi algo muito pessoal com Deus. Fale para quem está ao seu lado e diz assim: você é ungido e ungida do Senhor. Diga. E quem é ungido tem algo pessoal com Deus. E quando ele foi ungido, ali da mesma maneira, começou os problemas surgirem. Quando você é chamado para um ministério, quando você aceita Jesus como Salvador, parece que tudo vai ser resolvido, mas aí está a diferença. Nós, pelo fato de reconhecermos quem nos chamou, quem nos vocacionou, é o mesmo que cuida, zela, protege e nos capacita. Portanto, quando você começa a ver a história, ela começa a percorrer e chega a um ponto que Davi, ele se depara diante de um dilema. E esse dilema que ele se depara nos traz algumas lições. A Bíblia nos relata que existia um homem por nome Golias, que fazia parte do comando dos filisteus. Ora, os filisteus, eles tinham a sua altura avantajada, e para alguns historiadores dizem que Golias tinha uma metragem de 2,70 m. Imagina um homem de 2,70 m, todo preparado, todo malhado, 2,70 m. Um homem que, com o exército dos filisteus, começou a desafiar o rei de Israel. O povo filisteu, um povo idólatra que tinha seus deuses, a sua cultura. E naquela época, interessante que quando um exército entrava numa cidade e tomava aquela cidade, ali aplicava-se a cultura de quem ganhou.
ali aplicava-se a cultura de tudo aquilo que era direcionado e vivido por aquele grupo ou aquela determinada região. Os filisteus tinham uma cultura totalmente do povo de Israel. Ora, o povo de Israel só tinha o Deus de Israel, que era já tudo perante outros deuses, porque Deus igual ao Deus de Israel não existe e nunca existirá. Porém, os filisteus eram um povo que tinha sua cultura de deuses, um povo que assim era rejeitado pela visão de Deus. E chega um dia que esse povo filisteus vai ao encontro do povo de Israel, e ali está tudo preparado para ter uma guerra. Guerra esta que, se o povo de Israel viesse a perder, seria tomado aquele povo, aquele território onde estava, toda aquela situação que eles estavam vivendo. As mulheres iriam ser tomada como escravas, seus filhos, tudo ia mudar a vida daquele povo que ali estava. E diz a Bíblia que Jessé chama Davi e diz para Davi o seguinte: ó, filho, amanhã logo cedo você vai pegar essa encomenda e vai ao encontro dos seus irmãos. Deixa aí no pasto as ovelhas e vai lá ao encontro dos seus irmãos. Interessante que quando ele toma essa decisão, Jessé não sabia o que estava acontecendo, o que poderia acontecer. Logo, um pai nunca colocaria um filho que não teria chance de guerrear em uma guerra para perder seu próprio filho, não faria isso. Mas os planos do homem são diferentes dos planos de Deus. Os planos do homem é os planos de Deus são outros planos. Para a sua visão natural, a incapacidade pode predominar, mas na visão que Deus assim o concede, faz você transpor as dificuldades e tudo aquilo que possa estar diante de ti. Eu chamo você nessa noite, levanta a sua mão que eu quero profetizar através da revelação dessa palavra. Nesta noite, Deus está derramando uma visão, um colírio nos seus olhos espirituais, e você vai começar a enxergar aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. E aqui está. Quando ele recebe essa ordem do seu pai, ele não questiona e vai até os seus irmãos. E lá está Saul, juntamente com Eliabe, filho de Jessé, irmão de Davi, juntamente com seus outros irmãos, os soldados. E do outro lado, Golias, um grande homem, que só pela sua fala amedrontava todos que ali estavam. Para que nós possamos ir adiante do texto, o versículo 17, ou capítulo 17, o versículo 37, ele vai, não precisa colocar, ele vai nos colocar diante uma cena mais importante da vida de Davi. Sendo que quando Davi, ele recebe a ordem do seu pai, quando Davi, ele vai até o encontro dos seus irmãos, quando ele se depara com todo aquele cenário, toda aquela cena, daqueles filisteus, e aquele homem grandioso, e todos ali amedrontados, o povo de Israel coagido, diante daquela dificuldade, ele toma uma decisão. Pergunte para mim, qual é, pastor? A decisão que ele toma, ele diz assim: eu vou contra este homem. Agora imagina a cena.
ali vários soldados, os seus irmãos, e muitos dizendo: quem é você para fazer isso? Olha o seu tamanho, olha a sua incapacidade, como você vai conseguir chegar e derrubar um homem daquele? Para com isso, nós vamos ser levados como os escravos, vamos perder tudo. E ele diz: eu me proponho a ir, você não sabe de nada. Quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, do rebanho do pai, eu cheguei a matar leão, eu sei como lidar com esse tipo de coisa, de situação. Eu abro um parêntese nessa mensagem para trazer você a pensar comigo. Muitas vezes você está escondido ou escondida diante de uma situação. Entenda uma coisa: Deus está te preparando para um desafio maior. Deus está te preparando para um desafio maior. Não murmure, não diga, não bata de frente, não, segura um pouco. Deus está te forjando, te dando as técnicas que o homem não pode dar, que o pastor Renato não pode te falar, mas as técnicas que o próprio Deus vai revelar a você, porque Ele ungiu você. Chegou o grande dia. Saul chega e diz assim: traz aqui Davi, coloca esse capacete, coloca essa couraça, coloca aqui isso, coloca o escudo. Imagina aquele homem pequeno com uma veste de um soldado totalmente desproporcional a ele. A Bíblia não fala, mas imagina ele querendo andar com tudo aquilo, todo torto, pesado, dizendo: mas calma aí, para que isso? Para que isso? Tira tudo isso de mim. Os outros dizendo: e agora? Rapaz dele não quer ir nem com as armas de guerra. Fale comigo: as armas de Deus confunde as armas dos homens. Olha bem o que acontece. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração ninguém por causa dele, por causa de Golias. Teu servo irá pelejar contra estes filisteus. Porém Saul disse a Davi: contra estes filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão, um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, e feria e livrava da sua boca as ovelhas. Assim feria o teu servo o leão com o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das mãos do leão e do urso, Ele me livrará da mão desses filisteus. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Pode ir então, Davi, vai diante a cena, porque o Senhor é contigo. Lá vai Davi diante o gigante. Olha lá vai você diante o gigante. Lá vai você diante a dificuldade. Lá vai você diante esse problema que tira seu sono. Lá vai você diante essa enfermidade que saiu do controle. Lá vai você diante esse problema no mundo jurídico que você não consegue resolver. Lá vai você diante. Mas aqui está a diferença: vai porque Deus é contigo. Foi, chegou diante de Golias. Todos sabem dessa história. Ele pega a funda com as suas pedrinhas. Imagina o Golias olhando para ele e dando risada, dizendo: a Bíblia diz que Golias falou assim: eu vou entregar você a mão o seu corpo, a sua carne para as aves. Você já era, garoto. Cutuca o crente do lado e diz assim: nunca desafie quem tem unção e quem é escolhido. Você pode se surpreender. Não desafie. Mas ele é incapacitado.
ela é incapacitada, ela não vai conseguir, ele não vai conseguir, que é isso, esse projeto é muito grande, não tem como, não vai dar certo. Ei, deixa, você não conhece a intimidade que ele e ela têm com Deus, calma, deixa. Está lá adiante, cenário montado, os filisteus assistindo, comendo pipoca, falando, olha que situação, o povo, o exército de Israel ali preocupado, rapaz, e agora? Clama ao Deus de Israel. Naquele momento, aquela funda, com aquela pedra, ficai-vos de pé, irmãos, as horas já se foram, poderia ficar de pé, aquela funda com aquelas pedras, lá vai a primeira volta, lá vai a segunda volta, lá vai a terceira volta. Irmão, naquele momento eu acho que a unção de atirador de elite desceu sobre Davi. Diz a Bíblia que foi na testa do gigante, e ao ser impactado com aquilo, com aquela pedrada, diante de todos, com as armas que o Senhor tinha proposto para Davi, e com aquela pedra, ao derrubar aquele gigante, deu traumatismo craniano nele, ele caiu, o exército de um lado dos filisteus, totalmente preocupados, e lá vem o exército de Deus, diz o povo de Israel vindo, descendo e glorificando. Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Levante a sua mão, eu quero profetizar debaixo da autoridade dessa palavra. Eu não sei o que você está passando e a situação que você está vivendo, mas muitos contemplarão que Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus na sua vida. E se você crer, dê um brado de glória e aplauda-se, Senhor dos exércitos. Fala para o crente e diz assim: não aceite a derrota e não aceite o desprezo. Vai para cima. Não, fala assim: vai para cima, porque aquele que te escolheu não é um homem para que minta, nem um filho do homem para que se arrependa. Aquele que te escolheu vai te surpreender. Aquele que te escolheu vai te surpreender. Vai. Aquele que te escolheu vai trazer coisas novas para a sua vida. Vai. Você que entrou aqui nessa noite, por algum motivo, está diante dessa dificuldade e quer entregar sua vida para o Senhor Jesus, para que essa unção venha sobre você. Se você quer entregar sua vida, levante a sua mão onde você estiver. Você que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, levante a sua mão onde você estiver. Eu quero orar por você. Você que quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Você está diante dessa situação, essa dificuldade que amedronta a sua alma. Eu tenho uma novidade de Deus para você, que quando você receber Jesus como Salvador, esse problema não vai embora, mas o Senhor vai te capacitar para vencer esse problema. Vai. Esse problema vai estar diante de você, mas quando você entregar sua vida para Jesus, muitos vão olhar e vai dizer: eu pensei que ia tirar a própria vida, eu pensei que não tinha mais solução. E você vai dizer: tem, o Senhor me capacitou para derrubar esse gigante da minha vida. Tem alguém aqui que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus? Se assim não tem, eu agradeço a oportunidade a todos e oreis por mim em nome de Jesus. Aplauda o Senhor mais uma vez.